Boa noite, meus queridos amigos, minhas amigas e meus queridos ouvintes. Aí estamos aqui novamente para falar agora, apesar de nós estarmos ainda num período muito difícil, nós vamos ter assim essa preparação que eu acho que cada uma de nós já prometeu para si própria, que vamos ter uma quaresma de meditação, mas não de sofrimento nesse aspecto. Por quê? Porque nós sabemos que nós vamos passar toda a representação outra vez, todos os anos existe toda a representação dos últimos dias de Jesus, mas nós sabemos que ele está ressuscitado, né? Ele morreu uma vez só, né? Então nós vamos falar hoje, primeiro, eu vou falar sobre o evangelho, um dos evangelhos dessa semana, que eu acho que foi ontem, antes de falar do domingo. O evangelho de ontem foi muito bonito. Jesus estava nos últimos dias dele na terra, né? Antes dele morrer e depois ressuscitar. E ele então estava a multidão, muitos já acreditando nele, muitos judeus já obedecendo o que ele queria ajudar, o que ele queria ensinar, né? Então estava Jesus se despedindo, dando as últimas explicações da palavra, nessa época que nós estamos vivendo agora da quaresma. E o evangelho de ontem foi Jesus estava falando e trouxeram uma mulher, assim, veio arrastada, uma mulher que era considerada adúltera. Então aquele pessoal que estava contra Jesus já fizeram assim um tipo de um teste com Jesus para ver se Jesus, o que Jesus ia fazer. Naquela época adúltera, ela tinha que ser morta apedrejada, ela era morta e a pedradas, né? Então trouxeram aquela mulher assim pendurada e Jesus falou: o que vocês querem que eu faça? Ele falou: a mulher é adúltera, ela tem que ser morta a pedradas. Aí Jesus falou: eu não a condeno. Então, isso que eu acho muito bonito, gente. Até os padres, um deles falou, o outro esqueceu. Nessa hora, Jesus pegou, naturalmente com um pedacinho de madeira, não sei, quando ele falou: vocês a condenam, eu não vou condená-la. E começou a escrever na areia. Então, dizem os historiadores que Jesus estava escrevendo o pecado de cada um deles que estava lá. Eles foram saindo. Jesus escrevendo, eles foram saindo. Então, ficou só a mulher, só essa mulher e Jesus. Aí Jesus falou: mulher, eu não te condeno, vá e não peques mais. Então eu queria contar para vocês isso, porque eu acho muito bonito a inteligência de Jesus. Não falou nada, não brigou com eles, mas começou a escrever na areia os pecadões que cada um tinha, e todos eles todos foram embora. Ele ficou sozinho com a mulher e ela foi perdoada. Então eu queria contar primeiro isso para vocês, que foi o evangelho de ontem. Mas agora a minha intenção hoje é começar a falar da Semana Santa. Domingo que vem começa realmente a Semana Santa. O primeiro domingo agora é o domingo que é chamado Domingo de Ramos. O que acontece nesse domingo de Ramos?
Nessa fase em que Jesus já estava quase chegando ao dia que ele ia passar pela cruz, tinha já muitos adeptos dele, muitos, mas ainda tinha muita gente contra ele. Tanto assim que tinham os fariseus, que tinham os importantes da época, estavam todos querendo matar Jesus, o que eles fizeram depois, né? Então, acho muito bonito isso. Então Jesus era alto, diz que Jesus tinha uma altura assim, mais de 1,90 m, mais ou menos. E como é que ele entrou? Ele estava visitando ainda aqueles lugares que eu conto para vocês, né? Que ele foi para todas as aldeias lá perto, ele foi ensinar a palavra. E agora ele está se aproximando do lugar onde ele vai ser, né, crucificado, né? Que é Jerusalém. Então, como é que ele entrou na cidade de Jerusalém? Por que é chamado o Domingo de Ramos? Muita gente já era adepta do Cristo, já estavam todos assim apaixonados pelo que ele falava, né? Pela pessoa dele, né? Pelos milagres que ele fez, tudo que ele fez, né? Que muitas pessoas assistiram, né? Tudo que Jesus fez. Só que ela ainda não tinha feito a instituição da Eucaristia. Ele vai fazer depois, na semana que vem, aqui no nosso Evangelho. Então, para entrar em Jerusalém, como é que Jesus entrou? Ele pediu o jumentinho. E hoje que eu aprendi por que ele entrou no jumentinho, hoje com o padre que eu assisti à missa, porque aquela época, o pessoal pobre, o pessoal assim, abandonado, aqueles coisas, eles tinham como condução para ir de um lado para o outro, de um lugar para o outro, só podia ir de jumentinho. E Jesus, então, ele subiu no jumentinho para mostrar tudo o que ele era. Ele era o homem-deus, mas ele era, assim, a simplicidade, né? Então ele entrou e dizem que Jesus era tão grandão que ele foi arrastando o pé, o jumento era pequenininho, né? E aí o que aconteceu aí? As pessoas que já estavam acreditando nele o receberam com flores, com palmas, com uma alegria imensa, né? Que ele estava visitando, visitando Jerusalém para depois ele cumprir a missão dele aqui na Terra. Então, por que ele foi? A todas as missas nossas de Domingo de Ramos, a gente leva um pedacinho de ramo, né? A gente leva, quem tem flor, leva uma planta, mas geralmente é uma palma assim verde, né? Que é levada na igreja para comemorar esse domingo que Jesus entrou em Jerusalém, né? Montadinho no jumento, né? Para mostrar o que ele era de simplicidade, né? De pobreza, Jesus era pobre, né? Então, eu queria explicar isso para vocês. Agora, a semana que vem, depois desse domingo, vai ser aquela semana que eu vou já, apesar de já ter feito meus vídeos, eu naturalmente nunca falo igual, né? Eu falo assim de improviso, eu não sei o que eu falei, né? Mas acontece que eu vou explicar naturalmente, mais ou menos baseado no que eu fiz os primeiros vídeos, que eu comecei na Quinta-feira Santa do ano passado, né? E vou fazer nós vamos comemorar juntos aqui a nossa Semana Santa. Agora, um aspecto que eu queria deixar muito bonito para vocês. Apesar de tudo o que nós estamos passando, todo mundo está sofrendo, mas nós prometemos a nós mesmos que nós íamos fazer uma quaresma assim. Não íamos fazer uma quaresma triste por causa da morte de Jesus, porque nós já sabemos que só vai ser uma comemoração, né? Jesus
está ressuscitado perto de nós, né? Então, eu quero fazer outra vez, vou falar para vocês, antes da Quinta-feira Santa, vou fazer outro, para a gente, naturalmente, eu já vou fazer de outro tipo, né? Mas, pedindo para vocês agora, com aquelas 3 coisas que nós havíamos resolvido meditar, né? Que é o perdão, né? Que é a humildade, né? O perdão, a humildade e a misericórdia. Misericórdia significando alguma coisa boa que a gente possa fazer. Então, essa última, até a Páscoa é dia 4, né? A Páscoa é dia 4 de abril. De abril. Então, nós vamos fazer mais um vídeo e aí eu quero explicar direitinho para vocês todo o sentido, desde a quinta-feira, quinta, sexta, o sábado e o domingo de Páscoa. Um grande abraço para vocês e que nosso Senhor nos inspire, que a gente possa realmente viver assim, pensando na grandiosidade que nós temos de Jesus ressuscitado entre nós. Boa noite.